Será que você ainda insiste nesse relacionamento por amor ou porque você tem medo de ficar sozinho? Será que a dor de permanecer não é muito maior do que a dor de encerrar e lidar com a solidão? É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Eu sou Mila Benevide, sou terapeuta e mentora especializada no processo de libertação da dependência emocional e relacionamentos. Eu quero te dar clareza nesse vídeo para que você veja com toda a realidade e verdade o que você realmente sente, se é amor ou se é dependência. Inicialmente, eu quero trazer para você a clareza sobre como a sua relação realmente está. Será que seu relacionamento está disfuncional, está tóxico, está abusivo? Ou é só você? Ou é você que realmente não está conseguindo ficar bem nessa relação por N razões, que a gente vai abordar algumas coisas aqui rapidinho para não sair do foco do vídeo, tá? Primeiro ponto, eu quero deixar com os termos explicados aqui para você. O que é uma relação disfuncional, o que é uma relação tóxica e o que é uma relação abusiva. E a gente vai aprofundando para que você tenha um pouco de clareza sobre o que está acontecendo aí, tá bom? Relação disfuncional, gente, a própria palavra diz, né? Disfunção é quando a coisa não funciona direito. Então, muitas relações, inclusive relações que já foram saudáveis, podem passar por momentos de disfuncionalidade, tá? Isso é comum, principalmente em relações longas, onde às vezes as pessoas passam por grandes crises juntas, onde a relação acaba não funcionando bem e um ou outro acaba ficando sobrecarregado. Eu até costumo dizer aqui no atendimento terapêutico, quando eu pego casais para atender, quando a relação está disfuncional é muito mais fácil a gente resolver o problema, tá? Quando a relação está no nível de toxicidade e abuso, aí já é outro paranauê. Então, a relação disfuncional, ela costuma vir com desentendimento simples, desgaste. Aquele desgastezinho, sabe? Aquelas briguinhas, aquela coisa que é mais normal, não chega num ponto de vocês ficarem maltratando muito um outro, não é nada disso. É onde um acaba não conseguindo comunicar bem com o outro, é aquele desgaste ali do relacionamento. Então, uma relação disfuncional, resumindo, é aquela relação que não funciona bem, onde os dois acabam ficando desconectados, não alinhados, mas nesse sentido, tá? Uma relação tóxica é onde começa a acontecer o adoecimento das pessoas vinculadas aí. Ou seja, relação tóxica é quando já temos um nível de falta de respeito, um nível de brigas mais intensas, um nível de ciúmes, insegurança, entende? A toxicidade, ela já começa a trazer crise de ansiedade, normalmente para uma das pessoas ou as duas, já começa a trazer problemas físicos para essas pessoas. Então, uma relação tóxica, ela é uma relação onde os dois fazem mal um para o outro. Não é só um, é os dois fazem mal um para o outro, tá? A relação abusiva é quando um faz mais mal para o outro do que o outro faz para ele. É quando já há um sistema de mais autoritarismo, de mais anulação. Então, a relação abusiva, se sobrepõe ao outro, um toma posse do outro num nível profundo, inclusive das suas vontades e desejos, no sentido de muita manipulação emocional, mental, pode acontecer agressões físicas, onde o respeito já não é mais presente. Então a relação abusiva, ela já passa de um nível muito alto, normalmente já são relações onde sim, já tem algum nível de agressão, né? Nem que seja um nível verbal, tá? Mas a maioria delas já tem um nível de agressão física, muita manipulação psicológica. Então, normalmente, a pessoa que a gente chama de vítima, né? Ela já apresenta um quadro clínico grave, né? Inclusive com muita ansiedade, pode ter síndrome de pânico, emagrecimento, processo de engorda, ganho de peso, né? Existe normalmente um isolamento. Então, é bem fácil diferenciar. E toda relação abusiva é tóxica, né? E disfuncional, então vai agravando, percebeu, né? Então, dentro disso aí, vamos começar a fazer uma análise mais clara de onde o seu relacionamento tá. Porque às vezes a sua relação, ela não tá num nível grave de desgaste. Às vezes é mais você mesma ou você mesmo que não tá mais querendo tá aí, tá? Às vezes a outra pessoa não é o grande problema, é mais você que percebeu que esse relacionamento não é pra você. Então eu quero aqui, agora a gente vai começar a discorrer mais sobre isso, para que a gente consiga trazer um pouco mais de clareza do que pode estar acontecendo na sua mente, tá bom? Mila, como é que eu posso saber, né? Porque
Eu sinto uma dor nesse relacionamento, eu sinto ansiedade, eu sinto desconexão, eu sinto falta de perspectiva, eu sinto falta de propósito, a pessoa não muda, eu já falei pra ela várias vezes coisas que me machucam, ela insiste em fazer, eu não consigo ver que essa pessoa está evoluindo junto comigo, eu tenho dificuldade de me imaginar com ela nos próximos 5 anos, eu não tô mais conseguindo sentir prazer nas nossas relações físicas, eu não consigo sentir prazer na presença dessa pessoa, quando a gente não se vê, pra mim é um alívio. Todos esses sintomas que eu estou falando já é um sinal muito grande de desconexão emocional da pessoa que você tá. Camila, é possível reverter isso? Depende muito. Depende muito da relação, depende muito dos envolvidos e depende muito da decisão desse casal de transformar esse relacionamento. Que eu ouso dizer que toda relação longa vai passar em algum momento por alguns momentos de desconexão. Fiquei prolixa aqui. Mas toda relação longa passará por momentos de desconexão, entende? É impossível não passar. Porque a trajetória da vida não é sempre tudo lindo e gostoso, né? A gente passa por crises. E nessas crises, às vezes, a gente desconecta da gente, imagina do outro, né? Então, o primeiro ponto que eu quero que você analise antes de sair terminando esse relacionamento é que você olhe pra você. Será que eu tô bem comigo mesmo o suficiente? Porque às vezes, isso é um ponto muito importante. Às vezes você não tá bem com você. E você tá começando a projetar essa dor interna que é sua na pessoa e no relacionamento. E às vezes você tem um bom relacionamento. Mas como você não tá bem com você mesmo, como você tá passando por uma crise interna de identidade na grande maioria das vezes, você começa a ver problema em todas as áreas da sua vida. E tá tudo bem. Tá tudo bem passar por crise de identidade ao longo da vida, é normal, tá? Tá tudo bem você de vez em quando não saber o que você quer de fato. Só que é importante você começar a ter clareza disso para não jogar em cima do seu parceiro ou parceira um peso que é seu. Porque senão você não vai conseguir ficar em relacionamento nenhum, tá? Então o primeiro ponto aqui desse nosso material de hoje, dessa nossa aula, a gente vai trabalhar um pouco de autoconhecimento. Porque eu vejo muitos casos de pessoas que vêm aqui para o processo terapêutico, que está querendo terminar uma relação, e quando a gente começa a trabalhar, o problema nunca foi o relacionamento e nunca foi a outra pessoa. O problema era aquela pessoa com ela mesma e com as expectativas dela sobre relacionamento. Então vamos começar a falar sobre isso aqui, eu vou começar a destruir o que você acha que é um relacionamento. Tá pronto? Então bora. Muitas pessoas, por causa de toda uma lavagem cerebral que a gente tem desde a infância, acham que relacionamento é aquela coisa gostosa, onde o vucu-vucu vai ser sempre sensacional, onde o outro vai ficar me validando, falando que me ama, levando café na cama pra mim, onde aquela pessoa vai fazer todas as posições de quadrado, de 8, de 9, sentada na hora que eu quero, onde aquela pessoa vai ser meu chuchuzinho de abacaxi. E aí, quando eu começo a viver o relacionamento, que eu começo a enfrentar TPM de mulher, crise financeira, menino, problema de que tem que arrumar a casa, que tem que pagar as contas do... A mulher não quer fazer as coisas, o homem tá nervoso. Aí, entendeu? Começa a dar uma desconstruída naquela expectativa. Muitas pessoas querem desistir de bons relacionamentos assim que passa a fase da paixão. Que inclusive, eu recomendo todo cliente meu para se permitir se relacionar sem estar apaixonado. Por quê? Porque a grande maioria das vezes, quando o seu cérebro dispara paixão, e ó, paixão não é do coração, paixão é do cérebro, é nada mais, nada menos do que o seu cérebro reconhecendo um padrão conhecido. Que padrão, Mila? Na grande maioria das vezes, o padrão de relacionamento de mulher e de homem que você aprendeu na sua infância. Como é que foi o casamento dos seus pais? Como é que foi sua criação? Seus pais eram um casal legal? Ou você cresceu com os pais separados, com um pai abusivo, mamãe tóxica, mamãe agressiva? Porque a tendência vai ser você ficar repetindo esse padrão o resto da sua vida. Então aquela pessoa que você fala, nossa, que delícia,
Essa pessoa provavelmente tem todos os traços que você mais odeia dentro de relacionamento. E você vai ficar repetindo o padrão aí. Entendeu? Por que eu falo que é importante vocês aprenderem a escolher pela razão e não somente pela emoção, não somente pelo que, eu sinto borboleta no estômago. Nem sempre a borboleta no estômago é algo bom, às vezes é só uma ansiedade. Às vezes é o cérebro reconhecendo um trauma. Normalmente pessoas que se relacionam com perfis estilo pessoas narcisistas, borderline, ela sempre vai se apaixonar por pessoas que têm esses traços. Então, quando ela conhece alguém com esses traços, dá aquela borboletinha no estômago e ela acha que é algo legal. Mas, na verdade, é só o corpo dela reconhecendo um padrão traumático. Então, é muito importante começar a desconstruir isso. Porque eu vejo muitas pessoas com essa ideia louca na cabeça de relacionamento. Eu quero uma relação intensa, eu quero aquele fogo, eu quero que me pegue, que me jogue, que me bate, me chame de lagartixa. E aí? O homem que vai fazer isso com você, amiga, às vezes é o mesmo homem que vai bater na sua cara e vai te chamar de idiota e vai te trair. Às vezes, a mulher que vai te dar essa relação intensa na cama é uma mulher que foi extremamente promíscua e teve 599 homens pra trás. Afinal de contas, meu amor, homens, papo reto. Se alguém é muito bom em alguma coisa, a pessoa precisou treinar, concorda? Então, se a mulher é muito boa no Vucu Vucu, ela treinou muito. E aí, vocês ficam aí presos no chá da mulher, entendeu? E aí, depois reclama quando toma um chifre. Só tô falando verdades aqui. Então, qual é a lógica que eu quero que vocês entendam? Primeiro passo para você ter mais clareza se é sobre você, se é sobre outra pessoa, se é o relacionamento. Faz uma listinha do que você acha que deve ser uma relação. Porque se tiver algo tipo que eu falei aqui, tipo conto de fadas da Disney, meu amigo, o problema é tu. Porque infelizmente, ou felizmente, na minha visão é felizmente, relacionamento não é feito para te agradar. Relacionamento é feito para você evoluir. E se você ainda acha que vai encontrar alguém que vai estar sempre, o tempo todo, tentando agradar o bebezinho de mamãe e a bebezinha de papai, sinto muito te informar que você provavelmente não vai conseguir suprir essas expectativas. Porque hoje o que eu mais vejo atendendo pessoas, gente, é uma enorme imaturidade relacional. Parece que as pessoas desaprenderam o que é amar. Sabe por que eu posso dizer isso com toda a autoridade do mundo? Porque a maioria não sabe amar sequer a si mesmas. Se eu não sei dar amor pra mim, coitado de quem tá comigo. O que eu vou entregar vai ser só carência e dependência. O que eu vou entregar é uma piscina vazia. Não tem como dar o que eu não tenho. Não tem como. Você me pede um copo de água, eu não tenho água, eu vou te dar o quê? Cuspe. É o máximo que eu vou poder te dar. Entende? Tô sendo muito direta porque eu vejo muitas pessoas hoje muito mimizentas em relacionamento. Mas eu achava que a minha mulher estaria sempre pronta pra me receber, cheirosa, com vontade de transar comigo, com unha feita. Meu amigo, vida real. Vida real, mulheres, me falem aqui nos comentários. Tem dia que a gente mal tem tempo de se depilar. Vida real é a mulher trabalhando igual uma louca, estudando igual uma doida, uma correria. E muitas mulheres têm uma idealização sobre o homem. Que o homem tem que estar lá sempre mimando e agradando. Cara, tem dia que o cara tá com a cabeça tão cheia que ele só quer deitar e ficar lá em Nárnia passando o dedinho no celular. Ele nem tá prestando atenção no que ele tá vendo. Então, se a gente não começar a olhar para a vida como ela verdadeiramente é e trabalhar a nossa empatia humana, porque eu vejo muita gente que empatia com animais, mas às vezes não tem empatia humana. Se a gente não trabalhar a nossa empatia humana, ou seja, de olhar para o outro como um ser humano normal, que tem dores, momentos difíceis, depressão, ansiedade, BO, chefe chato, entendeu? Pelo encravado, espinha pra espremer. Se a gente não começar a ver as pessoas como seres normais, a gente nunca vai conseguir lidar com um relacionamento normal. Você fica vendo esse Instagram aqui e fica vendo um monte de casal, tudo lindo, corpado, chapado, e fica achando que relacionamento é isso. Cara, não é. Vai ter dia que vocês vão olhar um pra cara do outro e falar assim, que saco!
E tá tudo bem. Uma relação normal, uma relação saudável, ela não tem todos os dias gostoso. Então é importante trabalhar essa expectativa sobre relacionamento. E é importante perceber também, antes de você sair apontando o dedo pro seu companheiro, o dedo pro sua companheira, né? Eu vejo muita gente que vem pro processo terapêutico e já começa a dar uma metralhadora de defeito no outro. E aí eu começo a sondar, né, pra saber como era a relação, e aí eu percebo que o outro estava só reagindo ao mau comportamento do abençoado ou abençoada. Então, analisa se você também está entregando o quê? Porque às vezes, eu mesma já passei por isso, já fui assim. Na minha época de grande maturidade, antes dessa jornada toda de cura e transformação, né? Eu queria ser amada, eu queria ser cuidada, eu queria que a pessoa tivesse todo um comprometimento comigo. Só que eu mesma não tinha comprometimento comigo. Eu me sabotava. Eu falava que ia pra academia e não ia. Eu falava que ia parar de comer doce e não parava. Eu falava que ia priorizar meus estudos e não priorizava. Então, antes de qualquer coisa, avalie você. Avalie primeiro o que você tem entregue pra você. Porque dentro de um relacionamento, uma pessoa que não se ama, não se cuida, um dependente emocional, ele gera um peso gigante para o outro. E às vezes o outro tá tentando carregar sozinho essa relação e não tá dando conta. E aí você começa a reclamar porque ele não tá dando conta de te carregar. Então avalie primeiro, eu tô sendo um parceiro bacana? Eu tô sendo uma parceira companheira? Eu tô realmente ali junto com essa pessoa para vencer os desafios? Ou eu tô só querendo receber? O que eu faço também pro outro, sabe? É importante essa análise. O que eu faço pra mim? Será que eu tô preenchendo a minha vida pra não ficar colocando o outro no meu centro e ficar na órbita dele o dia todo? Não. Porque eu vejo muita gente que às vezes vem pra mim assim: Mila, ele não me dá atenção, manda mensagem, ele não responde. Aí eu pergunto, tá, mas tá mandando mensagem em qual frequência? Deixa eu entender. A pessoa, eu mando mensagem pra ele 8 horas da manhã, dá 8h30, ele não respondeu. Pô, o cara tá trabalhando, mulher. Ah, mas porque às vezes, Mila, eu chamo ela pra sair, e aí eu mando mensagem chamando ela pra sair, 7 horas, 7h05, ela não respondeu, ela tava online. Cara, a mulher pode estar trabalhando. Ela pode estar fazendo alguma coisa, pode estar olhando o menino. Entende? Se você não tem uma vida preenchida e saudável, você vai colocar o relacionamento no centro e nada que o outro faça será suficiente para você. Então avalia primeiro esse ponto, porque eu vejo muita gente encerrando bons relacionamentos porque é uma pessoa insatisfeita com a própria vida. E aí o outro vira uma extensão da insatisfação. Não é que o outro é ruim, não é que a relação é ruim. Às vezes você não vai encontrar um parceiro como esse. Às vezes essa pessoa tá te dando até demais. E você não tá sabendo ser grato. Tá? Então avalie primeiro isso, esses pontos. Avalie se você não tá precisando neste momento de fazer uma terapia para descobrir melhor o que você realmente busca. Porque, gente, se eu não tenho clareza do que eu quero, do pra onde eu tô indo, como é que eu posso julgar onde eu tô? É óbvio. Se eu nem sei o que eu espero de um relacionamento, o que é um relacionamento pra mim, e se eu não consigo ter clareza de quem eu sou e do que eu tô sentindo, vai ficar tudo muito confuso. Tá? Então, essa primeira análise é muito importante. Então, vamos lá que eu vou te dar algumas clarezas que vão te ajudar a ter um pouco mais de visão se o problema tá em você ou na relação, tá? Você tem andado com muita ansiedade depois desse relacionamento, ou essa ansiedade sempre foi sua? Tipo, eu sempre fui ansioso, eu sempre fui assim. A sua insegurança, a sua inconformidade com as coisas, a sua insatisfação com a vida, isso sempre foi assim? Ou não? De um tempo pra cá eu tenho sentido isso. Aconteceu algo nesse relacionamento, uma crise, uma traição, um problema financeiro, aquela pessoa começou a ficar muito desleixada, aconteceu algo que te fez começar a olhar para essa pessoa e para esse relacionamento com esse olhar de ai, não sei mais se eu quero ficar aqui? Ou não, foi meio que do nada você começou a sentir isso?
Vocês têm tido brigas frequentes? Tem tido brigas muito agressivas? Qual o nível dessas brigas? É briga de um ficar sem conversar com o outro, ficar em silêncio dias? É briga de palavrão, de insulto? É briga de bater um no outro? Como é isso? Entende? Tem essa clareza de como é isso. Você se sente amado, respeitado, querido? Eu falo querido aqui, homens e mulheres, tá, gente? Estou usando um termo central pra gente poder trabalhar aqui no vídeo, tá? Você sente que essa pessoa prioriza você? Você sente uma prioridade na vida dela? Você sente que ela faz o possível para a relação funcionar? Me diga, os acordos que vocês fazem, os alinhamentos, ela faz de tudo para cumprir? Ela tenta, ela tá trabalhando pro relacionamento ou não? Ou nada que você fala funciona? Os combinados que vocês fazem dá 2 dias, já não existe mais. Tudo que você vai falar pra essa pessoa lá, você é doido, ai, não aguento te ouvir mais, você é muito chata. Ai, não, nossa, você é muito dramática. Ou não, essa pessoa, claro, vamos tentar melhorar, vamos junto. Essa pessoa tá atrapalhando os seus projetos? Então, por exemplo, deixa eu trazer clareza em projetos aqui. Você quer estudar, vamos supor que você quer fazer uma nova faculdade. Essa pessoa fica te desmotivando? Tipo, não, vai fazer isso não, pra quê? Ai, bobagem, larga pra lá esse negócio, a vida tá boa. Ou essa pessoa tá sempre te incentivando a crescer, aumentar a sua renda, aumentar seu conhecimento. Essa pessoa e você estão com hábitos de vida iguais, ou seja, de preferência bons hábitos, né? Um pouco você decidiu emagrecer, essa pessoa tá indo junto? Ou ela sempre te puxa pra baixo, ela sempre acaba comendo uma pizza na sua frente, tô dando um exemplo. Essa pessoa tá junto com você nos problemas, nos momentos difíceis? Ou você se sente constantemente sozinho, constantemente... Tipo, não faz nem diferença, né? Aquela pessoa ali ou não. Parece mais um adorno na sala do que um companheiro, uma companheira. Essa pessoa, você se sente bem do lado dela ou não? Meio que você já tá sentindo um incômodo quando tá com ela. Essas perguntas trazem uma clareza sobre o que verdadeiramente está acontecendo. Porque quando você começa a responder isso, se você perceber que, poxa, não, eu tô com uma pessoa legal, essa pessoa tá comigo, é companheiro, tudo mais, por que eu não tô conseguindo ficar bem aqui? Aí provavelmente o problema é mais você. Lógico que existem exceções, tá? Mas provavelmente o problema é mais você. Por isso que é tão importante olhar pra você primeiro. Agora, se essa pessoa também não tá ajudando em nada, não te incentiva a crescer, essa pessoa faz muita manipulação mental na sua cabeça emocional, essa pessoa faz você se sentir menor, te reduz, te diminui, essa pessoa só parece que ela quer seu mal. É aquela pessoa que não consegue entender os seus desejos, ela não consegue ver as suas necessidades, é como se ela só olhasse pra ela. Aí sim, estamos falando de relacionamentos que não valem a pena manter. Mila, é a segunda opção. Percebi que é a pessoa o problema mesmo, que é uma pessoa tóxica, me reduz, me degrine, não me respeita, já houve traição, ou há muita manipulação psicológica, ela sempre tenta me fazer como culpado, nada que eu faça é suficiente, eu já tentei, já conversei. Como é que eu faço? Eu já termino ou eu faço mais alguma abordagem? Vamos lá. Existem vários pontos aqui pra gente ver. É lógico que eu tô fazendo um vídeo, né? Casos mais específicos, eu preciso analisar caso a caso, então eu vou falar mais geral, tá? Na minha perspectiva, quem ama de verdade, quando o outro fala que há um problema, essa pessoa vai parar tudo e vai olhar pra isso. Quem ama de verdade prioriza o outro. Então, se você já tá falando com a pessoa, vou dar um exemplo. Fazer exemplo prático é mais fácil. Vamos colocar um caso que eu tive de um cliente aqui, por exemplo. Ele estava tentando com a esposa dele fazer alinhamentos financeiros há anos. Eles faziam um projeto financeiro para conseguir juntar grana, para comprar uma casa, comprar um carro, e não durava 2, 3 dias, essa mulher destruía o orçamento familiar e comprava alguma besteira e ainda brigava com ele quando ele não aceitava que ela fazia algum gasto desse aí, tá? E aí, na primeira crise financeira que eles tiveram, essa mulher largou ele.
Entende o que eu tô querendo dizer aqui? Percebe como a relação e ele não eram prioridade, a prioridade era a condição de vida que ele dava para ela? Pegou? Ou seja, se a pessoa realmente te ama, se essa pessoa realmente te quer, ela vai priorizar o que você está pedindo, o que você sente. Então, se você já conversou com ela muitas vezes, se é um relacionamento longo, já teve umas 10 conversas aí, você pode ter no máximo mais uma para poder dar o carimbo de tô indo embora. Entendeu? Se você já tiveram muitas comunicações e você realmente já conseguiu falar para ela o que você precisa e essa pessoa escolhe não dar atenção, outro exemplo. Tem muitos casos aqui de pessoas que se relacionam com outras que têm vícios. Alcoólatras, que é um dos vícios mais difíceis da pessoa parar. Somente homens, né? Tem muitas clientes que às vezes estão tentando salvar o casamento e o que destrói a família é o álcool. Ela já falou com o cara 1, 2, 3, 4. Chega uma hora que essa mulher vai precisar, ou esse homem, tomar uma atitude mais drástica. Porque às vezes, gente, amar é inclusive tirar da pessoa. Quando o pai ama o filho e o filho está fazendo besteira, ele não vai lá e tira o brinquedo para a criança aprender que não pode? Às vezes esse homem só vai mudar quando ele perder. Às vezes essa mulher só vai mudar quando ela perder. Óbvio que você tem que ter clareza sobre o que eu tô falando aqui. Porque eu tô falando aqui de casos aleatórios, então precisaria avaliar melhor. Não tô falando pra você divorciar amanhã. Tô falando pra você analisar. Camila tem um marido que é alcoólatra, que me espanca há 10 anos. Eu já falei, já pedi intervenção de todo mundo e ele não quer sair do vício. Amiga, você continuar aí, você tá destruindo a sua família junto com ele. Porque seus filhos estão crescendo nesse ambiente. É saudável romper. Camila, tem uma mulher que me bate, que qualquer coisa ela surta. Normalmente mulheres nesse quadro têm transtorno borderline. Eu tenho uma mulher que me trai e que eu já tentei conversar, já levei pra igreja, já fiz o escambalho, mas ela não muda. Você vai continuar aí até quando? Às vezes a pessoa só vai tomar postura de mudança quando ela perder tudo, gente. Eu vejo isso muito aqui no consultório. Às vezes a pessoa tem que perder tudo. Principalmente quem carrega algum transtorno de personalidade, narcisistas, borderline, bipolar. Essa pessoa, enquanto ela não perde tudo, parece que não dá um choque de realidade forte o suficiente para ela buscar ajuda, sabe? E ainda às vezes perde tudo e não muda ainda. Você precisa avaliar. Quantas vezes você já falou para esse abençoado, para essa abençoada, o que precisa ser feito para você ficar nesse relacionamento? E aí avalia, poxa, será que eu tô pedindo algo muito surreal? Será que pedir respeito é surreal? Será que pedir atenção é surreal? É muito? Será que pedir para a pessoa largar o celular e ficar um pouco com a família é muito? Será que pedir para essa pessoa fechar as portas da interferência familiar externa, de sogra, de irmão, é muito? Será que pedir para essa pessoa abandonar um vício é muito? Porque às vezes o que você está pedindo é o mínimo do mínimo do mínimo para ter um relacionamento. Será que pedir para sua esposa conversar com você, o seu esposo, te explicar o que está acontecendo é muito? Será que querer não apanhar é muito? A maioria dos casos que eu vejo aqui, gente, a outra pessoa não tá pedindo nem o básico. Tem um caso que eu gosto sempre de trazer esse exemplo, porque é um exemplo muito real. É uma cliente que eu atendi ela por algum tempo, onde ela saiu de um relacionamento abusivo com um narcisista perverso, tá? E aí, no início do nosso atendimento, por causa de toda a manipulação do gaslighting que ele fazia, né, que é a manipulação psicológica do narcisista,
Ela que ficava achando que o que ela estava pedindo para ele era muito. Sabe o que ela pedia para ele? Ela pedia para ele olhar para ela, ele conversar com ela, porque o que ele mais fazia com ela era o tratamento de silêncio. Ela pedia para ele tocar nela, porque ele fazia como punição ficar sem ter relações, sem ter toque, sem ter carinho. Ela pedia para ele trabalhar, porque o abençoado por vezes não trabalhava e sobrecarregava as despesas da casa para ela. Então será que o que você está pedindo é muito? Por isso que é tão importante você se amar. Porque quando eu me amo, eu tenho mais clareza do que é normal, do que não é normal. Quando eu me amo, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha individualidade interna. Não estou nem falando de vida de amigo, de rolê. Estou falando de interno. Eu sei quem eu sou, eu sei os meus valores, eu sei o que eu trago dentro de um relacionamento. Aí fica mais fácil eu avaliar a troca. O que eu estou recebendo do lado de lá? Porque tem muita gente dando um Mercedes novo e recebendo um Fusquinha quebrado, velho, sem motor. E aceitando isso. Por causa da dependência. Pelo medo da solidão. Pelo medo de enfrentar o novo. Porque às vezes a dor já é tão conhecida, às vezes a dor do permanecer é tão conhecida, que a dor do novo é assustadora. E às vezes essa dor de ficar sozinha aqui, ela é desse tamanho. E a dor do conhecido é um balde lotado. Mas você escolhe ficar no conhecido sofrendo porque é a única coisa que você conhece. E você tem medo de enfrentar o processo de cura e transformação. E aí fica aí. Em relações abusivas e tóxicas por anos da sua vida. Aguentando porrada. E eu falo porrada às vezes física, mas principalmente emocional. Aí você vai adoecendo, seu brilho vai apagando, você se perde de você mesmo. Você começa a acreditar que é isso. Você começa a deturpar o que é amor. E aí você cai em vícios, a grande maioria das vezes. Se o seu relacionamento, você tem mais momentos de paz longe dessa pessoa do que com ela, tem um trem errado. Se o seu relacionamento, você tem muito mais ansiedade com essa pessoa do que paz, tem um trem errado. Se a sua insegurança está aumentando dia após dia, se a sua autoestima está diminuindo dia após dia, tem um trem errado. Porque, gente, se eu tô com alguém e a minha vida não tá melhorando em absolutamente nada, nem que seja por um período em crescimento interno, ou seja, porque é bom trazer essa clareza aqui. Vocês veem muito material aí no Instagram, quando você tá com alguém saudável, a sua vida vai melhorar. E as pessoas acham que vai ficar rica da noite pro dia, né? Não é sobre isso, não. Um dos principais crescimentos, um dos maiores crescimentos de uma pessoa boa na sua vida é o crescimento de maturidade. É o crescimento de moral, de valores. É quando você expande a sua consciência e depois, naturalmente, o lado externo virá. Mas é assim como uma árvore, né? Uma árvore frondosa. A raiz dela, primeiro, vai crescer toda para baixo. Então tem muita gente aí abrindo mão de relacionamento porque o começo tá difícil, o financeiro tá apertado, porque os dois estão crescendo juntos. Aí você fica vendo no Instagram que o fulano deu uma joia pra fulana. Aí eu quero isso. Aí, né? Mas por quê? E aí você fica essa palhaçada achando que relacionamento é sobre quantos presentes você ganha. Relacionamento é sobre a construção que vocês fazem, tá? Relacionamento real, um relacionamento saudável é sobre essa construção, principalmente de maturidade. O quanto vocês cresceram como pessoas junto, como pessoas dentro. Que tem muita gente presa ao externo. Sim, o externo conta. Comecei um relacionamento e eu tô engordando pra caramba, ficando cada vez mais pobre, cada vez mais doente, tem um trem errado, tem que olhar isso aí também. Relações tóxicas e abusivas, como eu disse no começo do vídeo, adoecem, né? Então, se você tá realmente com uma tendência de doenças nessa relação, é bom olhar, é bom aprofundar. Então, Mila, como é que eu sei se eu amo essa pessoa e só tô cansada da relação, ou se realmente eu ainda tô aqui por dependência
e por carência? Como é que eu sei se o que está me prendendo nesse relacionamento é só o medo de ficar sozinho? É muito simples, tá? Faça um exercício, feche os olhos um pouco e se visualize terminando com essa pessoa. O que você sente? Qual é a primeira dúvida que vem na sua cabeça? Se existem dúvidas sobre, nossa, mas essa pessoa é tão boa pra mim, essa pessoa, poxa, a nossa relação é legal, a nossa história tá legal, assim como eu disse no começo do vídeo, né? A única coisa que tá me fazendo ter dúvida aqui é o momento que a gente tá, porque a gente não tá se conectando bem, nós estamos brigando um pouco, mas a gente teve uma história tão legal. Isso aí claramente é mais porque você ama essa pessoa e essa relação foi pra um desgaste. Agora, se o seu primeiro pensamento é, nossa, eu vou ficar sozinho, como é que vai ser? Eu vou ter que começar tudo de novo, e se eu me arrepender, e se eu não conhecer ninguém legal? Aí, provavelmente, é dependência. Porque quando eu amo muito aquela pessoa, eu consigo ter mais clareza de quem ela é. Quando eu tenho dependência, eu só consigo ver o que eu tenho necessidade. A dependência, ela anula o olhar para o outro. Você fica muito em volta do seu próprio umbigo. Então você vive baseado na sua necessidade. Eu necessito de, pronto. Isso é dependência. O amor é o que a nossa relação precisa. Essa pessoa também tá bem? O amor, ele é um conjunto, né? Ele é duo. O amor quando é uma relação baseada em amor, eu me preocupo muito com o outro também. Eu me preocupo como o outro também tá. Eu também me preocupo com o bem-estar da relação. Quando é dependência, eu me preocupo com o meu bem-estar. Eu quero aquela pessoa porque eu não posso ficar sem ela. Porque eu tenho medo de ficar sozinho. Porque eu preciso dela. Porque sem ela, eu vou ser menos. Sem ela, meu mundo não tem sentido. Sem ela, percebe que aí já é dependência? Quem ama, a vida dessa pessoa tem sentido com ou sem essa outra, tá? Quem ama, de verdade, assim como eu já disse várias vezes, ama a si primeiro. Então a sua vida vai ter sentido. Porque o seu sentido não é o outro, o seu sentido não é relacionamento. O relacionamento é uma parte da sua vida, ele não é a sua vida. É diferente. Agora, quem tem dependência emocional e afetiva, o relacionamento é a única coisa que supre e tampa um pouco aquele buraco que você sente dentro de você. E aí, você já percebe claramente que provavelmente o que você sente não é nem genuíno, tá? Provavelmente você tá com essa pessoa pra suprir uma carência sua. Talvez você nem goste da pessoa de fato. Talvez o que você goste é do que ela faz pra você. Ou do que você sente através dela. Porque ela tampa, em alguns momentos, a sua carência. Por isso que é tão importante o autoconhecimento e o processo de tratamento terapêutico. Porque se eu não tenho conhecimento sobre mim, eu vou ficar projetando a minha carência e as minhas expectativas nos outros eternamente e nunca vou ficar satisfeito. Porque não tem como suprir a dependência emocional sem tratamento. Dependência emocional, você só vai conseguir suprir esse buraco que tá aí dentro, tampar ele, quando você tratar. Porque nada, nem ninguém fará você sair do vazio que há num quadro de dependência. Você pode sair por alguns momentos. Mas toda hora que você ficar sozinho, esse buraco volta a te engolir. Então esse também é um ponto para observar. Quando você tá sozinho, como é que você se sente? Tá de boa? Tipo, essa pessoa não é esse oxigênio? Ou quando eu tô sozinho, essa pessoa é meu oxigênio, eu não consigo? Ou tem que ter alguma coisa, um vício, uma bebida, contatinhos? Eu tenho dificuldade de aceitar quem eu sou? Porque a dependência emocional, ela vem associada com todo esse quadro. Um quadro de autoestima baixo, a pessoa não gosta muito dela mesma, ela tem dificuldade de se aceitar, e ela fica tentando tampar essas necessidades com outras pessoas. Tem que tratar, gente. Então, avalia tudo primeiro, todos esses pontos que eu trouxe aqui no vídeo. Porque às vezes você tá num relacionamento bacana, bom, e o problema é você. E às vezes está num relacionamento péssimo, abusivo, tóxico e não há mais o que fazer. E a única coisa que está te prendendo aí é a sua dependência emocional. Aquela pessoa te dá uma migalhinha e você vai lá igual um pombo atrás, igual doido, para pegar aquela migalhinha. Porque você não consegue viver sozinho.
Porque você não consegue se imaginar sem aquele ser humano. Porque você provavelmente colocou esse ser humano no centro da sua vida. E desregulou todo o seu sistema. E aí a sua mente acredita que sem esse relacionamento, sem essa pessoa, não há vida. A dependência emocional te faz acreditar nisso. E aí você perde totalmente o sentido do que é um relacionamento. E do que é a vida em si. Então eu espero ter te dado um pouco de clareza aqui nesse material, para que você comece um movimento de análise e busca profunda internamente primeiro. Porque, gente, se eu tenho um quadro de dependência emocional e eu sempre escolho parceiros disfuncionais, tóxicos e abusivos, se eu não tratar isso, esse ciclo vai se repetir. Aí eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu faço para os meus clientes: até quando? Até quando você vai aceitar na sua vida ficar em relações pelo medo da solidão? Que hora você vai enfrentar esse monstro? Ou não vai enfrentar? Será que enfrentar o monstro que você já está enfrentando nesse relacionamento não é pior do que ficar sozinho um pouquinho, não? E aprender a respirar por conta própria, não? Será que realmente vale a pena aguentar tudo que você está aguentando nesse relacionamento? Será? Avalia. Porque a falta de amor próprio e a dependência te fazem acreditar que não há outra possibilidade de vida. E há, gente. Há. Gente, o mundo está repleto de pessoas. Essa não é a última. E essa não é a única que vai te trazer prazer, conexão. Cara, tem muita gente legal. Sabe? E detalhe, ontem eu estava atendendo um cliente e a gente conversou muito sobre isso. Será que o que você tanto admira nessa pessoa que fez você colocá-la num pedestal não é algo que você precisa desenvolver dentro de você, não? Porque às vezes a única coisa que está te prendendo nesse outro ser humano é porque você admira nele alguma característica que você queria ter, que está te faltando coragem e determinação e decisão e foco para desenvolver isso. E aí tu fica usando o outro como bengala. Porque, a pessoa é comunicativa, eu não sou. Aí eu queria tanto alguém comunicativo, aí eu grudo na pessoa, coloco ela num pedestal só por isso. Vai desenvolver sua oratória, sua comunicação, uai. Se você admira essa característica, essa habilidade, desenvolva em você. Pronto, resolve o problema. Porque tem muita gente ficando em relacionamento. Eu tô com fulana porque fulana é bonita. Que merda! E quando a beleza acabar, vai sobrar o quê? Nada. Eu tô com fulano porque fulano tem a química legal na cama, porque faz as posições que eu gosto, mas o resto da relação é uma droga. Vocês se batem, vocês se agridem, te trai. Cara, será que vale a pena mesmo tu ficar num relacionamento que tá te matando diariamente? É igual tomar veneno a gota-gota. Porque vocês têm alguns minutinhos na cama ali que presta? É sério que isso é mais importante do que ter uma vida próspera ao lado de alguém? Ou pelo menos uma vida próspera? Seja só. Tem muita gente presa nessas coisinhas mínimas. E vou te falar um negócio. Uma hora essa pessoa vai dar um pé na bunda em tu. Porque ninguém aguenta a relação abusiva e tóxica por tanto tempo. Uma hora vai acabar, nem que seja com a morte, mas vai acabar. Porque relações abusivas e tóxicas levam as pessoas pro caos, gente. Pro caos, principalmente físico e emocional. Então, olha para esse relacionamento com clareza. Se fosse você dando conselho para um amigo, adoro esse exercício, faço para todos os meus clientes, quando eles começam a falar muito comigo de relações, eu vejo que é tóxica e a pessoa quer insistir. Se fosse você dando conselho para um amigo seu, e essa pessoa estivesse te contando o seu relacionamento, que ela tá vivendo esse relacionamento, qual conselho você daria para ela? Fica ou sai? Pronto, aí você já tem uma clareza total se tu tá por dependência ou por amor. Sacou? E qualquer dúvida, lógico que aqui no vídeo, eu não consigo trazer todas as nuances desse tema, mas já ajuda a ter um pouco de clareza do que você tá fazendo da sua vida, tá? Se você precisa de ajuda para fazer uma leitura melhor, me chama aqui que a gente entra em contato para ver se o seu caso é uma consultoria ou é o processo terapêutico,
para que você consiga tomar a melhor decisão. Todo término de relacionamento é muito doloroso, não importa. Mesmo quando você já não está gostando mais daquela pessoa, o término é difícil, vem um processo, né, de luto, vem a fase da superação, do recomeço, tem toda uma jornada. Mas se você já começar fazendo essa análise, esse autoconhecimento, tendo uma clareza maior sobre quem você é, sobre o que você quer, sobre o que está acontecendo com a sua vida, na sua relação, já fica mais fácil começar todo esse processo, tá? Qualquer dúvida me chama aqui que a gente conversa mais, tá bom? Um beijo!